Boa tarde, jovem. Mais uma vez aqui para falar de cilindros. Mas para terminar aquela nossa introdução a essa figura que se chama cilindro. Bom, nós falamos da definição da vez passada, né, que cilindro circular é um prisma de base regular. Né? Nós definimos dessa forma. Agora nós falamos também que se aquela geratriz... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se aqui você tem a geratriz do nosso cilindro. Se ela se ajustar aqui, for perpendicular aos planos das bases, né, ao plano da base, então você vai ter um cilindro de revolução, que é também chamado de cilindro circular reto, né, vai ficar retinho aqui. Então a medida da geratriz vai coincidir com a medida da altura, né? Essa é a grande peculiaridade desse cilindro. Bom, e neste caso, nós vamos aqui destacar duas seções do cilindro de revolução. Uma seção é se você passar um plano assim, paralelo ao plano da base, você chama de seção transversal, né? E aí você vai obter, a seção transversal vai ser uma circunferência congruente às bases, né? Não tem como ser diferente, né? Tá certo? E a outra seção que você tem é a seção longitudinal, também chamada de seção meridiana, né? É que você passar um plano agora contendo o eixo do cilindro. Quando você passa um plano contendo o eixo do cilindro, em qualquer posição aqui, você vai obter a seção transversal como seção meridiana, um retângulo, né? E aí você vai ter um retângulo de altura G e base, medida da base, aqui é RR, 2R, né? 2 vezes o raio da base do cilindro. Então essa é a seção meridiana, né? Bom, se a seção meridiana ou longitudinal for um quadrado, ou seja, se o G for igual a 2 vezes o raio da base, se tiver um quadrado aqui como seção meridiana, for um quadrado, então você chama ele ganha um nome especial, chama de cilindro equilátero. Então, quando você ouvir falar de cilindro equilátero, é um cilindro cuja seção longitudinal é um quadrado, tá bom? Ou seja, a medida da geratriz é o dobro da medida do raio da base, tá? Simplesmente isso. Bom, eu escrevi aqui, eu destaquei aqui as definições, né? Seção transversal de um cilindro de rotação é um círculo paralelo às bases e congruente a elas. É esse círculo aqui, né? Que é paralelo às bases e congruente, né? Você cortar o cilindro assim por um plano paralelo ao plano das bases, né? Por outro lado, seção longitudinal ou seção meridiana, como eu destaquei aqui, de um cilindro de rotação é um retângulo de lado G e 2R, que contém o eixo do cilindro, né? Um retângulo que contém o eixo do cilindro. É aquilo que eu falei, é você passar um plano, cortar o cilindro agora dessa forma, assim, né? Passando um plano que contém o eixo do cilindro. Então, a seção determinada será um retângulo cuja altura é G e a base vai ser 2 vezes o raio da base do cilindro, né? Muito bem. Aí ele também completou aqui. Cilindro equilátero é o que possui como seção meridiana um quadrado. Neste caso, G é igual a 2R. Então, é o que nós mostramos aqui. Se você tiver um quadrado, isso significa que a altura é igual, a medida da altura é igual à medida da base, né? Todas as arestas são congruentes. Então, aqui você tem R, né? Esse aqui é R. Aqui é R, você vai ter G igual a 2R. 2 a medida do raio da base. Ok, então isso aqui foi para complementar a nossa introdução ao cilindro. No próximo eu vou falar como é que calcula a área lateral, a área total e o volume, para nós começarmos a fazer conta, resolver alguns exercícios para sedimentar, tá bom? Então, fiquem com Deus, espero que seja tudo tranquilo, um grande abraço e até lá.